Bom dia, pessoal. Vamos de BTC na manhã desse sábado, 11 de março. Agora na Espanha, 10 horas e 38 minutos. No Brasil, 6 e 38 da manhã. O mundo cripto amanhece com a notícia bombástica de que o Circle, que é o emissor da USDC, tá com 3,3 bilhões empatados no Silicon Valley Bank. Ou seja, pode considerar esse valor perdido, porque o regulador californiano e as próprias autoridades regulatórias do sistema bancário norte-americano falaram que não há garantia para os mais de 175 bilhões de dólares bloqueados em depósitos. Ou seja, é bem provável que essa grana tenha sido toda perdida pelos depositários desse banco que tombou. É o primeiro, e eu já vou falar, é o primeiro dessa crise. Desde a crise do subprime, um banco desse porte não tombava nos Estados Unidos. Já eu vou falar sobre isso. Se o sistema bancário norte-americano precisar de uma nova rodadinha de impressão de dólar pelo Fed, infelizmente o Fed não tem mais poder de fogo para salvar o sistema bancário norte-americano. É sobre isso que eu vou falar. E é sobre isso que vocês vão... esse dado objetivo, que é um eventual colapso do sistema bancário financeiro norte-americano, na verdade, só comprova que a verdadeira reserva de valor continua sendo o ouro, e o ouro digital, o ouro físico e o ouro digital, que é a própria BTC. Já eu vou falar sobre isso. Gente, o ponto de inflexão dessa corretiva da BTC acabou sendo a MM200. Num primeiro momento, eu acredito... Agora a gente está engolfando. O corpo real de hoje, 11 de março, está sendo fortemente abraçado pelo corpo real de ontem. Aliado ao fato de que a VWAP anual segurou o preço bem, de forma épica, e toda vez que a BTC encontra a VWAP anual, dá essa espécie de curto-circuito aqui, ó, e é isso que vai acontecer. A gente deve ficar aprisionado nesse patamar entre 19.800 e 21.500. A gente deve ficar pelo menos mais uma semana aprisionados nesse patamar. Isso aqui facilmente vai evoluir para uma figura triangular, que provavelmente vai explodir em direção a 30 mil dólares, que nada mais é que essa congestão aqui, que era onde estava mais ou menos o patamar da VWAP anual do ano passado. A VWAP, antes da gente virar o ano de 2022 para 2023, o patamar da VWAP anual estava lá em 28.900. É para lá que a gente está indo. No intraday, a BTC está dando bons trades. Hoje no Copy Trade, todos os trades fecharam no lucro, mais de 7 trades que acabaram fechando no gain. Já eu vou ofertar sinais na sala de sinais. A BTC tá um reloginho, bate na upper, volta para VWAP, bate na lower, voltou para VWAP. Aqui a gente fechou os 7 sinais no lucro. No gráfico diário ancorado, agora eu tô no semanal. Vocês vejam que no semanal a gente respeitou a mediana do canal de Keltner. Agora eu vou pular pro diário ancorado na nuvem e nas 3 linhas do canal de Keltner. Vocês vejam que a própria nuvem agora vai exercer uma força gravitacional sugando o preço aqui para ficar entre 21.700 e 22 mil. Aqui a gente deve embolar. Isso aqui facilmente pode evoluir para uma grande cunha triangular e aprisionar o preço. No 4 horas a gente tem uma noção exata do que está acontecendo. Depois de esgarçar as lowers, agora a BTC está acumulando para buscar a própria VWAP semanal, que segue ali em 21.500. Na seara fática não se fala em outra coisa. A Circle, a emissora da USDC, revelou que tem 3,3 bilhões de dólares bloqueados no Silicon Valley Bank. Os reguladores californianos afirmaram que não há garantia para os mais de 175 bilhões de dólares bloqueados nesse depósito. Os analistas, principalmente os influencers do mercado financeiro tradicional, agora começam a reportar que a diretoria do Silicon Valley Bank vendeu todas as suas posições nas ações do Silicon Valley Bank horas antes do crash.
Ou seja, o CEO, o CFO, todos eles venderam e tá todo mundo ironizando. É óbvio que não sabiam de nada. Já há uma investigação rolando contra os dirigentes. A USDC despegou forte. Agora uma USDC tá valendo 91 cents de dólar. A Coinbase afirmou que está pausando temporariamente as conversões de USDC para dólar norte-americano durante o final de semana, já que, segundo eles, não há lastro mais para o 1 para 1. Eles vão pausar e provavelmente na segunda-feira deve vir mais Kinder surpresinhas por aí. Vamos ver como isso vai se desdobrar. Os investidores agora estão desesperados tentando sacar as USDCs. Vamos ver como vai terminar essa história. Gente, agora eu vou pular para a seara geopolítica e finanças internacionais. O que isso representa, o tombo da Silicon Valley Bank? Na crise do subprime, o establishment financeiro de Wall Street tratava como AAA, ou seja, acima de qualquer suspeita, os títulos lastreados em hipotecas norte-americanas. Só que aí, um dos players, o Michael Burry, percebeu que aquele AAA, na verdade, era um triple shit e queria shortar contra os títulos lastreados em hipotecas norte-americanas. Ele começou com uma posição pequena, de repente ele já tinha bilhões de dólares apostando contra. O sistema percebeu que aquilo realmente era uma shit coisa, e aí o que aconteceu foi um efeito dominó que varreu todo o sistema bancário norte-americano. O tombo mais icônico foi o Lehman Brothers, mas a maioria dos bancos estava absolutamente quebrada. Morgan Stanley, estava todo mundo quebrado. Aí o Fed, para evitar um crash total na economia, fez uma primeira rodada de impressão de 6 trilhões. Só que a natureza devolveu na mesma moeda. Por quê? Quando aquela primeira rodada de 6 trilhões foi impressa, aquilo ficou restrito àquele grupinho de executivos de Wall Street que vivem, na verdade, num mundo de fantasia. Então, entregar 6 trilhões para meia dúzia de pessoas não vai pressionar a inflação, porque não importa se o sujeito tem 100 milhões, 1 bilhão, ou 10 bilhões, ou 50 bi, não importa. Numericamente, esses banqueiros de Wall Street, eles são irrelevantes. É muito pouca gente. Que pode ter 1 bi, 2 bi, 10 bi, 15 bi, 20 bi. Existe um limite para o ser humano gastar dinheiro. E é óbvio que esses trilhões na mão de meia dúzia não pressionaram a inflação. Mas a natureza, como ela é muito justa, ela entregou para o mundo uma pandemia que obrigou o Fed a promover uma rodada de impressão, não para os banqueiros de Wall Street, mas para obrigar o sistema a salvar a Mariazinha, o Joãozinho, o Zezinho do bar da esquina, porque eles não podiam sair para trabalhar. Ou seja, a segunda rodada, a mega rodada de impressão, jogou trilhões no sistema todo na mão do Joãozinho, da Mariazinha, que vai lá e gasta. E aí pressionou a inflação e o balanço patrimonial do Fed explodiu. E agora, com esse colapso, que na minha leitura está só começando, vocês podem ter certeza que nesse final de semana nenhum banqueiro de Wall Street está dormindo. É óbvio que isso vai gerar um efeito cascata. As startups de tecnologia na Califórnia já não estão pagando os salários. Sexta-feira ninguém recebeu o salário. Ou seja, vai vir um efeito cascata por aí. A grande pergunta é: quem será o próximo a falhar? Eu ouso afirmar que vem muito banco tombando por aí. O que aconteceu com o Silicon Valley Bank? Eles estavam com muita grana do setor de startup lastreada em títulos, em treasuries do Tesouro norte-americano, pagando aquelas taxas lá de 8, 9 meses atrás, praticamente antes da primeira reunião do Fed, em que eles decidiram aumentar as taxas. Ou seja, eles estavam com bilhões e bilhões de dólares vamos colocar assim, da elite tecnológica da Califórnia, mas pagando aquela miséria, porque eles compraram esses treasuries, esses bonds, quando a taxa estava lá, ridiculamente baixa.
Só que aí o povo, os clientes, né, dessa instituição começou a sacar para poder colocar em outros investimentos lastreados nessas novas taxas. E o que o Silicon Valley Bank teve que fazer? Teve que realizar um brutal prejuízo para poder mudar de posição. Só que nisso a coisa desandou, entrou água demais no barco e o barco afundou. O fato, gente, é que vocês podem ter certeza que a grande pergunta de Wall Street hoje é: quem vai ser o próximo? E outra, não existe poder de fogo por parte do Fed, do Banco Central, para salvar o sistema financeiro norte-americano. Uma nova rodadinha de impressão de dinheiro vai colapsar todo o sistema, porque o Banco Central norte-americano queria enxugar o patrimônio. Se ele tiver que fazer mais uma rodadinha de trilhões, ele vai inundar de novo o próprio balanço patrimonial. E aí, gente, vocês podem ter certeza que a BTC explode para $1 milhão. Gente, a BTC nesse momento segue acumulando, o mercado tá nervoso. Agora eu vou botar no gráfico diário. A gente respeitou de forma icônica a MM200. É muito provável que a gente esteja desenhando uma grande cunha triangular. Daqui a pouco eu volto com ADA, XRP, Shiba Inu, Polkadot, Kusama. E quem quiser sugerir alguma análise, é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.